Bom, e o papo agora aqui no estúdio tem tudo a ver para começar a semana já mais saudável, né? A gente recebe aqui no estúdio o presidente da Associação Gaúcha de Fisioterapia, Dr. Diego de Farias Dil, que vai nos falar sobre o alongamento, que traz benefícios não só para uma boa postura, como também para as nossas articulações, né? E uma saúde ainda melhor. Tudo bem? Boa noite, Dr. Diego. Boa noite, Regina. Satisfação estar aqui. Obrigada por vir. Bom, de que maneira, assim, o alongamento pode atuar de forma bem positiva, assim, no nosso corpo, na nossa rotina? O alongamento ele é muito importante para conseguir, dentro do quadro geral das pessoas hoje do sedentarismo, a gente está fazendo pouca atividade, a gente manter um nível basicamente normal de mobilidade, né? É bem comum os nossos pacientes, as pessoas que fazem atividade física, apresentarem uma restrição muito grande em determinadas articulações. Então, você restabelecendo isso promove uma grande melhora na saúde da pessoa. E também, às vezes, as pessoas apresentam uma restrição ao alongamento, né? Exato. Dizem, ai, mas eu vou sentir dor, é horrível e tal. Quer dizer, essas pessoas talvez sejam as que mais precisam do alongamento. Vocês estão sentindo dor já, né? É um indicativo bom. A gente sempre tem que tomar cuidado quando fala do alongamento e quer promover ele enquanto atividade física para a população, que a gente tem alguns sistemas que podem interferir na capacidade da pessoa de ter uma boa flexibilidade e, à primeira vista, parecer que a pessoa está com rigidez no músculo, pouca flexibilidade. Seria essencialmente o sistema da fáscia, que é um sistema de tecido conjuntivo bem fininho, aquela carne que a gente... aquele tecido que a gente corta da carne quando vai fazer um bife, um churrasco. Ele envolve todo o nosso corpo. Ele precisa ter uma boa capacidade de deslizamento em volta de todos os tecidos e do músculo. O sistema nervoso central e periférico, os nossos ramos nervosos, precisam ter uma boa capacidade de deslizamento em relação aos tecidos que envolvem ele e também de receber tensão. E, finalmente, então, a flexibilidade muscular. Mas a gente sempre considera assim, é mais comum a pessoa ter pouca flexibilidade quando vai fazer qualquer tipo de movimento, quando os outros dois sistemas, o facial e o nervoso, estão com problema, do que realmente a pessoa ter pouca flexibilidade no músculo. Mas praticando alongamento durante bastante tempo, todo mundo pode conseguir essa flexibilidade? Todo mundo pode melhorar. A gente tem algumas características inatas que a gente não consegue modificar. Por exemplo, um homem que a gente vê que é todo durão, todo rígido, de repente tem toda uma estrutura ligamentar que é muito forte, muito estruturada, ele não vai ter uma flexibilidade, talvez nunca, que nem a de um atleta de ginástica olímpica, né? Todo mundo consegue evoluir, obviamente, mas sempre vai ter um biotipo, uma limitação física que todo mundo apresenta. E a gente deve alongar antes e depois do exercício, ou na verdade antes do exercício, se for um exercício aeróbico, correr, enfim, a gente deve aquecer? Essa é uma pauta bem legal que vocês levantaram, eu até parabenizo, porque houve uma difusão de pesquisas revisando os trabalhos científicos na área e acabou se tirando algumas conclusões erradas para a população. Esse tipo de trabalho do alongamento, nas pesquisas se viu que se você pega um atleta de alto rendimento, ele pode até mesmo diminuir a capacidade dele de produzir força, de explosão muscular. Então, se a gente pega um caso de um velocista, de um atleta que vai fazer uma maratona, que tem que fazer um tempo específico de prova, de fato, fazer alongamento antes pode diminuir a capacidade dele de fazer um bom rendimento no esporte. Se a gente pegar uma pessoa que não é um atleta, está fazendo exercício por saúde, de certa forma também não seria bom a gente fazer alongamento antes, porque também vai prejudicar um pouco a forma como ele pode se portar no exercício e há quem diga até mesmo induzir um pouquinho uma tendência a facilitar algum tipo de lesão tendinosa. Então é bem importante, como você falou agora, a gente quando for fazer algum tipo de exercício pré-treinamento, mesmo que a gente vai fazer uma academia, uma corrida, principalmente fazer um aquecimento. O aquecimento é muito simples de fazer, ele literalmente tem o objetivo de aquecer o nosso corpo, as articulações, o sangue, o tecido muscular, todos os outros, e permitir que o tecido responda bem ao exercício, responda ao estresse. Que não haja nenhuma lesão, né? Durante o exercício. Então você consegue, através disso, fazendo exercícios semelhantes, mas com menos carga, você consegue um aquecimento bem simples e fácil a todo mundo. E a gente pode aproveitar, por exemplo, pequenas pausas do dia, no trabalho, enfim, no estudo, no escritório, para fazer alongamento? Ou o legal é ter um limite, assim, um tempo mínimo de alongamento por dia? É legal você ter as duas rotinas. O alongamento ele pode ser uma forma ótima da gente estar, de repente, no escritório, muito tempo de pé, e você quebrar aquela rotina monótona para o corpo. A gente não foi feito para ficar parado tanto tempo. Então você consegue, de repente,
fazer alguma atividade que tire essa monotonia, faz essa movimentação dos tecidos em geral que a gente falou. E você também pode optar por fazer de 1 a 3 vezes por semana, qual a regularidade que você quiser, conforme o teu objetivo. Você fazer o alongamento enquanto um exercício mesmo. De repente você tem que fazer algum tipo de atividade específica onde você tem que ter muita mobilidade de alguma articulação, no esporte, pelo teu trabalho. Então, bem interessante você de repente trabalhar isso. E tão importante quanto isso, você procurar um fisioterapeuta, um educador físico, que são os profissionais que mais vão entender de prescrição, avaliação de exercício físico. E você vê quais são os grupos que você tem tendência a ter muita mobilidade e os grupos com pouca mobilidade. E fazer um enfoque onde você precisa trabalhar mais, onde tem pouca mobilidade e onde vai adequar para a tua atividade diária. E o alongamento, ele vale para todas as idades, por exemplo? Criança pode alongar, a terceira idade deve alongar, mas são os mesmos tipos de alongamento? A terceira idade, a criança, qualquer faixa etária vai ser interessante a gente fazer alongamento. A criança ela vai poder desenvolver o alongamento muito melhor do que um idoso, obviamente, mas no idoso também é muito importante, porque com o envelhecer da nossa articulação, o tecido muscular ficando enrijecido, perdendo sua flexibilidade e a gravidade passando vários anos nos empurrando para baixo, a gente vê com frequência um idoso, por exemplo, com uma postura mais cifótica, mais desabada para frente. Então, num caso como esse, é muito interessante você alongar toda a cadeia anterior do corpo. Você consegue com isso também, dentro da questão de benefícios, de repente melhorar uma tendência postural bem errada que um idoso pode desenvolver. Uma criança que pode estar desenvolvendo um problema postural, uma escoliose, uma criança tímida também desabada. Cada perfil emocional, inclusive, nos coloca um padrão de postura e exercícios não só de alongamento, mas de trabalho postural, que isso a fisioterapia é excelente para ser indicada, podem conseguir corrigir isso muito bem. Antes a gente falou de aquecer para evitar algumas lesões. E que tipo de lesões a gente consegue evitar fazendo o alongamento? Perfeito. A gente, quando está fazendo exercício físico, tem microlesões que são naturais ao exercício. Por exemplo, a academia, para a pessoa ter um desenvolvimento de hipertrofia, de massa muscular, ela vai estar sempre induzindo todos os dias no treino uma microlesão. Essa microlesão a gente não quer interferir, talvez até queira num fisiculturista alongando, né? Mas não é o caso aqui. Então, se a gente quiser pensar em termo preventivo para a população em geral, a gente consegue melhorando a flexibilidade e evitar distensões, você consegue evitar trauma articular, trauma ligamentar, porque alguma estrutura, se você não tem boa flexibilidade, vai ter que absorver isso. Pode ser o próprio músculo ou isso pode ser distribuído em cadeias diferentes para o nosso corpo. O salto alto, por exemplo, no caso da mulher, às vezes acontece, já aconteceu para mim, por isso eu pergunto, que no próprio Pilates já me disseram que a panturrilha fica encurtada. Pode ficar encurtada. É mais difícil de fazer o alongamento da panturrilha. Perfeito. E isso a gente consegue melhorar depois com outros alongamentos, quer dizer, fazendo isso frequentemente? Fazendo frequentemente é uma ótima opção. Por exemplo, uma modelo, uma apresentadora de TV que sempre está com uma roupa de trabalho mais social, fica mais bonito, obviamente, para a mulher, né? O salto é uma escolha alto, também, né? de estética, né? Então, a gente sabe que se você usa isso o dia inteiro, pode sim induzir a encurtamento muscular. Então, isso já cai de novo naquela questão da avaliação, que o fisioterapeuta e o educador físico vê nesse padrão da pessoa, podem começar a indicar algo específico para isso. A gente pode pensar na panturrilha, no músculo sólido específico, então, cada caso a gente pode conseguir objetivamente avaliar um grupo muscular e dentro de um grupo onde tem vários músculos, ver um músculo específico para fazer esse trabalho. Tem um mito que é o seguinte, às vezes a gente sente dor, eu não estou conseguindo alongar e tal, e aí a pessoa diz assim, vou fazer uma compressa de bolsa de água quente, ou o gelo. Isso realmente funciona em que casos, assim? O frio, ele normalmente diminui a capacidade inata do tecido de conseguir fazer ter uma boa flexibilidade, né? Ou seja, tolerar uma distensão e voltar ao seu tamanho normal. Normalmente frio é bem contraindicado antes de qualquer tipo de alongamento. Inclusive a gente está com frio, num ambiente frio, né? O aquecimento ao contrário, ele estimula que isso ocorra melhor e é até mesmo indicado, né? Alguns procedimentos de fisioterapia se faz um calor profundo e depois se inicia um programa de alongamento. É bem interessante você conseguir combinar isso a partir do objetivo que o profissional ou a pessoa quer colocar no seu dia a dia. Bem importante, eu não sei se vai ser colocado na pauta, mas rapidamente, quando que é contraindicado a gente fazer alongamento, é importante. Há uma série de indicações em literatura, em pesquisa, mas eu não vou falar numa linguagem chata aqui, né?
essencialmente para a população, se você vai fazer um alongamento, está sendo acompanhado ou está sozinho no teu dia a dia, e você percebe que ao fazer o alongamento você não sente só aquela sensação de tensão, de tensionamento do músculo, e sim uma dor, formigamento, um bloqueio que é muito diferente da grande maioria das pessoas, isso pode ser já um sinal claro que há interferência de outros tecidos, facial, nervoso, articular, e que é melhor você de repente procurar um profissional para lhe investigar. Eu recomendaria de novo um fisioterapeuta, e ele identifica qual tecido que vai estar mais interessante para você trabalhar e depois sim iniciar um programa de alongamento. Sem dúvida. Então dor é um belo indicativo, parestesia, formigamento, qualquer sensação diferente da tensão. Tá bom, muito obrigada pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado, eu acho fantástico programas como o seu que falam muito de saúde e a gente consegue promover saúde para as pessoas melhorando o nível de informação, né? Verdade, Parabéns pela com iniciativa. orientação. Obrigada, volte sempre.